com Lula. E a gente volta a falar sobre a possível convocação do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, pela CPI do MST. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o autor do requerimento de convocação, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Eu é que agradeço e tenho a honra de participar deste momento com vocês. Perfeito, muito bom. Para começar, deputado, queria puxar por essa informação que eu trouxe no enunciado. O senhor é justamente o autor desse requerimento de convocação, convite para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para ele participar de uma audiência na CPI das invasões de propriedade, a CPI do MST. Então, o ministro, relembrando, fez uma visita a integrantes do MST no último mês de fevereiro. Eu gostaria que o senhor nos relembrasse sobre esse episódio, trouxesse informações e por qual razão o senhor entende e os demais parlamentares da comissão entendem que é importante que ele esclareça essa visita. Daniel, eu fiz essa propositura para que a comissão decida sobre essa convocação. O ministro na condição, o ex-ministro na condição de testemunha. Qual o motivo dessa propositura? O fiz pensando que o ministro deu declarações muito importantes e direcionadas a prestigiar o movimento. Uma parte da sociedade entende o movimento como organizado, como disse o ministro, mas organizado para cometer crimes. E o ministro não estava ali pessoa física, ele estava ali enquanto instituição, enquanto Supremo Tribunal Federal. Daí a importância de qualificarmos esse debate, ver a visão de mundo que esses juristas que estão no STF têm e como é que a sociedade vai se socorrer ao judiciário nas horas mais necessárias, como as invasões que têm ocorrido, se o judiciário, a alta cúpula do judiciário, pensa que o MST, e essas foram as declarações, é um movimento organizado que contribui muito para a democracia, apesar do MST estar promovendo uma série de invasões com violência, com esbulho possessório e o pior, de terras, muitas vezes e na maioria delas produtivas. Tá certo. Só para esclarecer para a nossa audiência, esse requerimento deve ser apreciado na próxima sessão e essa sessão irá acontecer já na semana que vem, o que? Terça ou quinta? Falei com o presidente Zucco, que é o presidente da CPI, e ele me disse que haveria uma reunião na terça-feira. Iria ser discutido o plano de trabalho, mas já há vários requerimentos para análise, e aí depende dessa decisão dele, do relator, quando essa análise será levada a plenário. Acredito que na terça ou na próxima reunião sequencial, que deve ser também na próxima semana. Agora, deputado, para além da convocação do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quais temas sensíveis precisam ser debatidos, apurados e investigados por parte dessa comissão parlamentar de inquérito? A relação de integrantes do governo federal ou do Partido dos Trabalhadores com o MST, se há leniência do governo em relação a essas invasões de propriedade, financiamento do MST, muito se fala sobre isso. Queria que o senhor nos relacionasse, elencasse quais são os pontos cruciais que precisam ser abordados e investigados. Não preciso nem elencar, Daniel, você aí já citou todos eles. Isso já tem mais do que indícios provando a leniência do governo federal, o financiamento do movimento, o incentivo das invasões, várias autoridades do governo federal diretamente influenciando o movimento e também muitos parlamentares que alimentam as suas bases com integrantes do MST e ajudando-os a levar adiante essas invasões predatórias que tanto prejudicam a imagem do país, mundo afora e aqui também, causando uma insegurança jurídica muito grande.
Agora, deputado, eu tenho observado a participação de alguns integrantes da comissão em programas jornalísticos e muitos ventilam, como por exemplo Ricardo Salles, relator da comissão, a possibilidade, inclusive, de convocação, até convidar integrantes do governo federal. O senhor aposta nessa possibilidade? Poderemos ter participação de ministros de governo, como por exemplo Carlos Fávaro ou Paulo Teixeira? Essa é uma possibilidade? Isso está no radar da comissão ou por enquanto não? Olha, comissão se sabe como começa, mas não sabe como termina. Nós temos muitos assuntos para esclarecer ao parlamento e ao país. O Brasil está de olho nesses esclarecimentos. Essas duas personalidades aí, hoje ministros de Estado, de forma controversa, têm feito algumas declarações importantes para que nós tenhamos a noção de como o governo federal observa, trata, incentiva e percebe esse movimento. E acredito que isso será discutido na comissão e possivelmente será levado adiante. Mas não ficará resumido essa convocação a essas autoridades. Nós temos que fazer um debate amplo, não apenas de investigação, mas também se existe essa função social do MST ou se é um movimento direcionado a promover baderna, invasão, acolher recursos públicos, vender as terras que foram desapropriadas. Tem muita coisa para ser esclarecida e para ser trazida a público. Acho que esse trabalho vai ser realizado essa modalidade privada do seu viés constitucional. Nós temos muita gente já no radar, eu mesmo já sugeri a convocação do Stedley, do Rainha, de outros aqui do estado de Alagoas, e assim será sucessivamente nos estados que fazem parte aí dessa composição da CPI. Pelo que nós estamos vendo, essa CPI tem assustado muito algumas autoridades do governo, porque esse cobertor vai ser retirado e virá à luz do dia todas essas invasões com financiamento público, com incentivo de parlamentares, com incentivo de membros de governo, tanto a nível estadual, federal quanto municipal. Tem muita água aí para rolar. É isso, expectativa para o início dos trabalhos da CPI do MST ou CPI das invasões de propriedade. Conversamos com o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil do estado de Alagoas, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Deputado, boa noite, bom trabalho para o senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade e o Brasil está esperando que o parlamento cumpra a sua função. Precisamos buscar a verdade sem interferência política. O que não pode é o Brasil viver sob baderna de invasores que não respeitam a Constituição e têm a proteção de determinadas autoridades. Temos que chegar ao final dessa CPI com as devidas responsabilizações.
Tá certo. Até a próxima, deputado. Boa noite. Obrigado.